Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 6, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos, e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor de seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: Ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus santo, 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 Deus forte e poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nós rendemos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nos prostramos diante de Ti ao iniciar de mais um dia. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à Tua presença, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou para nós. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos amou de uma maneira tão sobrenatural que o Senhor enviou o seu próprio Filho unigênito para morrer em nosso lugar, pagar o nosso pecado e nos reconciliar consigo. Muito obrigado, porque Cristo Jesus veio a este mundo, viveu como homem perfeito, sem pecado, e mesmo assim foi condenado e sacrificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. E depois de passar aqui por 40 dias nessa terra, se apresentando a muitas e muitas pessoas. Um dos textos diz que há mais de 500 pessoas. Foi assunto aos céus, aos olhos dos apóstolos, e está assentado à direita do teu trono, para a glória do teu nome. Te louvamos, que é exatamente por isso que nós temos acesso à tua presença. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Tua palavra é proferida tantos anos atrás, alertando o povo que de Jerusalém, Judá, que tinha ido para o cativeiro, que o Senhor
não tem por inocente o pecador e que o Senhor aborrece e odeia o pecado de idolatria. Quando colocamos qualquer outra coisa antes do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes, quando pensamos em idolatria, pensamos só em imagens, em outros deuses. E não está errado esse pensamento, mas ele não é completo. Muitas vezes o nosso ídolo é nós mesmos, o nosso ídolo é o nosso ventre, o nosso ídolo é mamon, é o dinheiro. Muitas vezes o nosso ídolo é ter, é poder, é fama, é status, é sexo, é tudo o que vai contrário à tua palavra. Tudo aquilo que se opõe entre nós e o nosso Deus é um ídolo e precisa ser destruído e retirado das nossas vidas. Assim como o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vivemos uma época em que se exalta o ter, o possuir, o desfrutar, o, o prazer pelo prazer. E isso tem levado muitos de nós, até mesmo do teu povo, à idolatria, à negligência com as coisas do Senhor, a uma busca desenfreada pelo, pela melhor aparência, pela, pelo desempenho em todas as áreas. E vivemos num período em que pensamos que é a meritocracia, e não há méritos em nós. Nós somos o vermezinho de Jacó, somos pecadores. E se não for é o Senhor que tivesse compaixão de nós e nos amado, nos escolhido, nos perdoado, nos reconciliado consigo mesmo. E não, se não for o Senhor que está sempre ao nosso lado, perdoando os nossos pecados, corrigindo as nossas rotas, há muito já teríamos perecido. Clamamos nessa manhã que o Senhor continue a trabalhar em nós, que o teu Espírito continue a nos mostrar o pecado, a justiça e o juízo de Deus, e que isso gere em nós temor e nos conduza ao arrependimento, à confissão, a uma transformação de vida, a uma vida de santidade, de busca de santificação. Que possamos desenvolver uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida de leitura, de meditação, de estudo na tua palavra, uma vida de frequência ativa, participativa na tua igreja. Possamos compreender o que é igreja, que igreja é uma embaixada do reino, que nós, como cidadãos desse reino, precisamos viver as qualificações e viver e obedecer às leis e os estatutos desse reino, vivendo muito acima da mediocridade e da mundanidade. Pai, em nome de Jesus, conduza-nos desta maneira, que os nossos lares seja uma embaixada do reino, que cada um dos nossos lares haja culto, haja adoração, haja submissão aos teus valores, que possamos juntos com a nossa família fazer o culto doméstico, ler a Bíblia, orar, buscar o Senhor e viver de acordo com os teus princípios. Que possamos também, Senhor, hoje que nós comemoramos o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, que nós possamos entender que esse não é um dia qualquer. É um dia de uma maneira muito especial nos voltarmos para Ti, descansarmos em Ti, cultuarmos ao Senhor, nos reunirmos como igreja, como povo da aliança, como embaixada do reino e cultuarmos ao Senhor em família, ouvirmos a Tua voz, sermos instruídos, repreendidos, corrigidos, alimentados, fortalecidos, desafiados para a glória do Teu nome. Faz de cada um de nós um embaixador do reino, um proclamador das boas novas de salvação. Que o Senhor também visite os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, mas acima de tudo trazendo salvação, entendimento da tua palavra. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos e perturbados. Que o Senhor também venha de encontro, trazendo paz, conforto,
que o Senhor os liberte dos pecados e que eles possam ter um encontro real e verdadeiro com Cristo e ser transformados e viver esta viva esperança. Clamamos pela tua igreja, que a tua igreja retorne à simplicidade poderosa do Evangelho, que a tua igreja volte a ser o povo do livro, os Bíblias, que a tua igreja viva de acordo com os princípios expostos na tua palavra e que a tua palavra, que é a verdade, que transforma, que lava, que purifica, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Abençoa, Senhor, os projetos de plantação de igreja, renovando, revigorando, fortalecendo, sustentando cada trabalho, cada pregador, cada pastor, cada um que o Senhor levantou para esse trabalho, possa estar confiado plenamente no Senhor, possa se dedicar a plantar uma igreja bíblica, uma igreja que seja uma embaixada do reino, que não esteja tão preocupado com o crescimento pelo crescimento, mas que esteja preocupado em estabelecer os padrões do reino de Deus na comunidade. E que o Senhor cumpra em nosso meio aquilo que diz em Atos, capítulo 2, que dia a dia o Senhor vá acrescentando os que vão sendo salvos. Dá-nos sabedoria, discernimento, estratégia, dá-nos ousadia para firmarmos relacionamentos intencionais de proclamar as boas novas de salvação. E que haja crescimento na tua igreja e no teu reino. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.